Vamos lá, galera. Rafael Ramos aqui para mais uma questão da OBF 2025, segunda fase. Questão linda, discursiva. Sem mais, vamos lá. Uma fibra óptica cilíndrica de comprimento L igual a 1,50 km é composta por um núcleo central com um índice de refração NC igual a 1,40 e uma camada externa com um índice de refração NE igual a 1,19. A figura ao lado mostra uma seção longitudinal de um segmento de fibra. Um efeito indesejável que degrada a qualidade da informação transmitida é o alargamento do sinal, o qual pode ser estimado considerando as diferentes trajetórias percorridas pelos raios de luz. Por exemplo, a linha tracejada 1 representa o percurso de um raio luminoso que se propaga ao longo do eixo da fibra, enquanto a linha tracejada 2 representa o caminho de outro raio que sofre reflexões sucessivas na interface entre o núcleo e a camada externa. Considere os raios de luz que percorrem a fibra no menor intervalo de tempo possível T1 e no maior intervalo de tempo possível T2. Suponha que o alargamento do sinal ΔX possa ser estimado por ΔX igual a T2 menos T1 vezes V, onde V é a velocidade de propagação da luz na fibra. Determine T1 em microsegundos, T2 também em microsegundos, e que ele ainda deixa, né, o microsegundos é 10 a menos 6, não é verdade? E letra C, ΔX em metros. Então, vamos lá. A gente tem que olhar para isso daqui e tentar entender o que seria o menor tempo e o que seria o maior tempo. Qual é o caminho que o raio deve fazer para seguir o maior tempo? Qual o caminho que ele deve fazer para seguir no menor tempo? Olha só, vou trazer essa imagem aqui para baixo e vou deixar ela ampliada para a gente poder entender a ideia aqui. Primeiro eu vou começar calculando o tempo 1, que seria o menor tempo possível. E olha só, o menor tempo possível é quando o raio de luz segue aqui, ó, paralelo ao eixo da fibra, tá? Então aqui nós teremos o menor tempo possível, beleza? E aí eu tenho que lembrar lá da cinemática o seguinte, como aqui a velocidade é sempre constante, então a velocidade vai ser distância sobre tempo. Troca o tempo com a velocidade, então o tempo é igual à distância sobre a velocidade. Então aqui a gente tem a distância, que seria lá o 1,50 km, e aqui a gente tem a velocidade, que seria a velocidade da onda nesse meio aqui. Só que eu não sei qual é a velocidade da onda, mas quem está viajando ali é uma onda eletromagnética, beleza? E aí, a onda eletromagnética, a gente deve saber que no vácuo ela tem velocidade igual à velocidade da luz. E na prova, no cabeçalho da prova, ela informa, né, lá nas informações, a velocidade da luz. Só que a gente tem que lembrar que o índice de refração de um meio vai ser igual à velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz nesse meio. Então, olha só, o n vem dividindo, o v passa multiplicando, então a velocidade nesse meio aí vai ser igual a c dividido pelo índice de refração. Eu tenho esses dois resultados aqui, ó, esse juntamente com esse aqui, que nós vamos usar para calcular, então, o tempo 1, beleza? Então, vamos lá. Quem vai ser o nosso T1? Quem vai ser o nosso T1? Letra A, né? Letra A. Então, nosso T1 vai ser igual a distância dividido pela velocidade. A distância é 1,50 km, que vai dar 1.500 metros, dividido por quem? Pela velocidade da onda nesse meio. Quem é essa velocidade? Ó, a velocidade da luz dividido pelo índice de refração. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a 8, dividido por NC, que é nesse meio que ela vai se propagar, que é 1,4. E aí, fazendo essa conta, o tempo 1
é igual a 7 vezes 10 a menos 6 segundos. Então, olha só, 10 a menos 6 é micro, né? Então, T1 é igual a 7 microsegundos. Já encontramos aqui a resposta para a letra A. Para a letra B, a gente vai usar basicamente o mesmo raciocínio, com alguns detalhezinhos a mais aí, tá? Então, qual é a ideia? Qual é a ideia aqui? Esse raio de luz aqui agora, eu quero que ele demore o maior tempo possível. E aí, qual é a ideia? Quando a gente estuda refração, a gente sabe que a onda pode mudar de meio. Então, sei lá, olha só, a onda ela vem aqui, fazer com outra cor, né? Ela vem aqui nessa direção e sentido, e ela pode passar para o meio, para o lado de lá, beleza? Passando para o lado de lá, ela vai refratar, né? Refratou, ocorreu a refração, mas parte da onda vai o quê? Vai ser refletida. E aí chega aqui desse lado, parte vai refratar e parte vai ser refletida. Só que como parte está sendo refratada, parte está mudando de meio e outra parte está sendo refletida, então eu estou perdendo cada vez mais o sinal dessa onda. E eu não quero que isso aconteça. Eu não quero perder o sinal dessa onda. Então, o que eu preciso fazer para não perder o sinal dessa onda? Eu preciso fazer com que ela entre aqui na fibra, justamente com aquele ângulo limite. Você lembra lá do ângulo limite? Ó, eu tenho aqui a normal entre as superfícies, e aí ela vai entrar aqui, ó, com um ângulo limite, que eu vou chamar ele de ângulo θ. Beleza? Então, a primeira condição que eu vou colocar aqui é essa, ó. Esse raio 2 ele vai entrar aí com esse ângulo limite, porque isso vai me garantir que a onda eletromagnética vai chegar lá do outro lado. Eu não vou ter perda de energia aí. Beleza? Beleza. Só que aí nós temos aqui um seguinte detalhe. Essa aqui é a direção aonde o raio por onde o raio entra, né? Essa direção aqui. Então, aqui a gente tem a velocidade v do raio nessa direção aqui, que eu vou chamar de v apenas, tá? V2, porque é do raio 2. E aí, para encontrar o tempo que ele vai chegar lá do outro lado, eu tenho que encontrar a componente da velocidade que é paralela ao eixo da fibra. Então, eu tenho que encontrar a componente horizontal. Eu tenho que encontrar essa componente aqui, ó, que eu vou chamar de V2x. Beleza? Então, fazendo a conta, né, fazendo o cálculo aqui do tempo aqui, usando essa velocidade aqui, eu consigo encontrar o tempo máximo aqui, tá? E aí, qual é a ideia? Aqui, geralmente, a gente usa esse ângulo aqui, vou chamar ele aqui de alfa, a gente usa esse ângulo, e aí a gente tem uma relação entre essa velocidade, V2, e a velocidade, V2x. Só que aqui a gente tem um problema. Nesse momento, eu não sei quanto vale esse ângulo alfa. Mas repare, como isso aqui é um triângulo retângulo, ó, você consegue enxergar um triângulo retângulo aqui, ó? Isso aqui tudo é um triângulo retângulo, ó. É um triângulo retângulo aqui, ó. Eu consigo encontrar o seno desse ângulo aqui, já que eu sei que ele está relacionado com o ângulo limite. Beleza? Ele tem que ser aí, no caso, o ângulo limite. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui? O raio de luz vem nessa direção, e aí, como eu estou no ângulo limite, o ângulo que vai refratar, ao invés de refratar, ele vem aqui, ó, em linha reta, né? Assim que a gente faz, formando um ângulo de 90 graus. E aí, eu vou aplicar a lei de Snell para encontrar o valor de θ. Então, vamos lá, letra B. E aí, pela lei de Snell, N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. O N1 e o N2, a questão é forma, a gente já tem. E aí, ó, o meu θ1 é justamente esse θ aqui.
é justamente esse cara que eu chamei de θ. E o meu θ2 é esse ângulo de 90 graus, que seria o ângulo de refração, entre aspas, aí, tá bom? Então, substituindo os valores, o que a gente tem? O N1 é 1,40, seno de θ igual a N2, que é 1,19, vezes 1, que seria o seno aqui de 90 graus. Como seno de 1 é 90, então vou até tirar aqui, ó, nem preciso colocar, tá bom? Passa 1,40 dividindo, então seno de θ é igual a 1,19 sobre 1,40. Isso aqui vai dar 0,85. Então, esse aqui é o valor do seno desse ângulo θ aqui, tá? O valor do seno desse ângulo aqui. Maravilha, beleza. Agora, o que eu vou fazer aqui? O que eu preciso? Olha só, eu tenho o seno desse ângulo aqui, eu consigo relacionar a velocidade paralela ao eixo da fibra com o módulo da velocidade com que o raio entra aí. Qual é a relação, então? Olha só, aqui do triângulo retângulo, vou até apagar esse alfa aqui, porque ele não está contando em nada aqui para mim. A relação entre essa velocidade aqui, θ, e o V2 vai ser a seguinte, ó, o V2x ele está separado do ângulo. Então, V2x vai ser igual a V2 vezes o seno de θ. Está separado, então vamos usar o seno de θ. Tá bom? Então, é isso que a gente vai ter aqui. Beleza? Vamos pegar esse cara, eu vou levar lá para baixo para a gente usar ele aí. A gente vai ter isso aqui. Então, V2x é a velocidade paralela ao eixo da fibra. E aí, o que a gente vai fazer aqui? O tempo 2 vai ser igual a quem? A distância sobre a velocidade 2, a velocidade, né? Lembrando que a velocidade ali vai ser basicamente a mesma. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Vai ficar a distância, que é 1.500, vezes a velocidade 2, que seria o V2x aqui, tá? Vou até colocar o V2x aqui, que é igual a V2 vezes 0,85. Mas quem é esse V2 aqui? Esse V2 é a velocidade da onda no meio, que vai ser dado por quem? C dividido por N. Então, aqui a gente vai ter, ó, 3 vezes 10 elevado a 8, dividido por 1,40, tá? 1,4, né? Tanto faz aqui, beleza? É isso que a gente vai ter, tá bom? E aí, resolvendo essa conta aqui, o nosso T2, ele vai ser aproximadamente 8,24 vezes 10 a menos 6 segundos. Então, olha só, 10 a menos 6 é micro, então o nosso T2 é aproximadamente 8,24 microsegundos, tá? Essa aqui é a nossa resposta para a letra B. Beleza? Tranquilos. Vamos lá. Então, é isso que nós temos. Agora, na letra C, ele pede o quê? Ele pede o ΔX, que é o alargamento em metros. E aqui ele passa a relação matemática para esse ΔX. Então, vamos anotar ele aqui, né? Na letra C, o ΔX é igual a T2 menos T1 vezes V, e esse V aqui é a velocidade da onda no meio. Então, vamos lá. O nosso ΔX vai ser igual a quem? T2, que é 8,24 vezes 10 a menos 6. Eu vou colocar o menos 6 em evidência, tá? Porque aqui vai ficar 7 vezes 10 a menos 6. Então, eu vou colocar o 10 a menos 6 aqui em evidência. Vezes esse V, que é a velocidade da luz no meio. Então, vai ser 3 vezes 10 elevado a 8, dividido por 1,4. É isso que a gente tem.
E aí o nosso ΔX, fazendo essa conta aqui, ele vai ser aproximadamente 265,71 metros. Então é isso que a gente tem, tá? Ó, esse aqui então é o nosso alargamento. Beleza? Questãozinha legal, questãozinha trabalhosa, mas é muito da hora. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa resolução. Se inscreve no canal, dê o like, compartilhe com quem realmente precisa aprender física e até a próxima. Valeu!